EcoCast. Esse é o EcoCast, projeto do Laboratório 1 do curso de jornalismo da Escola de Comunicação da UFRJ. Nessa terceira temporada, nós estreamos um novo formato, com episódios semanais e divisão em editorias. Hoje é dia de Eco no Esporte, episódios que levam você até a voz de profissionais sobre as diversas áreas de atuação e experiências do jornalismo esportivo. Eu sou Pedro Guevara e essa entrevista também conta com a participação dos meus queridos colegas Guilherme Faria. E aí, pessoal, um prazer estar com vocês. E Felipe Braz. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Um prazer estar aqui. Ele trabalhou por anos como comissário de voo antes de partir para a comunicação. Iniciou no rádio como locutor e entrou para o Grupo Globo em 2003. Sendo comentarista, apresentador e também tendo passado pela narração, é um dos mais versáteis profissionais de jornalismo esportivo no país. Torcedor assumido do América e da Mocidade Independente Padre Miguel, nascido e criado no bairro de Bangu, notabilizou-se no Globo Esporte na cobertura do Carnaval Carioca. Apresentou por algum tempo o Esporte Espetacular e recentemente assumiu o quadro dos Cavalinhos de Esporte do Fantástico. Para conversar sobre esses outros assuntos e quem sabe tomar um cafezinho conosco, o primeiro convidado da janela de esportes do EcoCast é ele, Alex Escobar. Sou eu, tudo bem? Fala, Escobar, tudo certo? Vocês querem saber de mim? Vamos lá, então já vamos começar sem mais delongas porque o tempo corre e essa época aí é grande. Então, para começo de conversa, quando e como que veio a decisão de você partir para o jornalismo? Onde que partiu essa ideia e, principalmente, qual a sua motivação? O que te levou para esse caminho da comunicação esportiva? Eu tenho uma história completamente diferente da de vocês, por exemplo, que vocês estão trilhando, que é a história normal, né? É o processo normal que todo mundo ingressa. Você escolhe o jornalismo, faz uma faculdade de jornalismo, você faz o curso e busca um estágio e depois, enfim, segue a vida. A minha foi completamente diferente. Eu era comissário de voo, como você falou, e eu sempre tive a vontade de trabalhar em rádio. Eu sempre acompanhei futebol, assim, muito mesmo, desde muito pequeno. Então eu tinha uma cultura de futebol, mas a minha intenção era trabalhar em rádio, assim. Eu tinha feito 2 testes para rádio, não tinha passado, e segui a vida, fui comissário e eu gostava de fazer as locuções do avião. Aquelas, seja bem-vindos a bordo do voo. Então, eu sempre fazia, porque os comissários não gostam muito de fazer. Eu pedia para fazer, o pessoal deixava na boa. E numa dessa, um colega comissário ouviu e falou, pô, legal você fazendo lá, a gente chama de speech, né? Legal você fazendo speech e tal. Pensou em trabalhar em rádio? Falei, pô, já pensei, fiz teste, não passei e tal. Ele, não, mas meu cunhado é locutor da JB-FM e vou falar com ele quando a gente voltar pro Brasil, você fazer um teste lá. E ele falou mesmo e eu fui lá fazer o teste. E Alexandre Tavares é o nome do locutor que me deu essa oportunidade. E é o Tavares do Rock Bola, flamenguista e tal. E tá na JB-FM até hoje. E aí eu fui lá, fiz o teste e o Tavares foi muito legal comigo, porque no dia seguinte do teste ele me ligou e falou, cara, eu tava ouvindo aqui seu teste, pô, e não ficou legal, ficou muito ruim. Eu falei, pô, sério, cara? Ele, você tá impostando a voz, você tá com uma ideia equivocada de locução, pô, se você puder vir aqui amanhã, eu dirijo o teste para ficar um teste que você passe, porque esse você não vai conseguir entrar. Aí fui lá, fiz de novo, dirigido por ele. A parada mais era assim, ele pediu para ser natural, né? Tentar ser o mais natural possível, lendo e tal. Me dirigiu e com esse teste eu consegui lá entrar na JB-FM, foi quando eu larguei a aviação. Mas aí começando, fui para madrugada, né? Processo normal. E passou um ano, passaram 2 anos. E eu falei, porra, cara, eu vou fazer faculdade de letras, que aí eu dou aula, eu já falava inglês, já tinha feito cursinho, né? Sim. Então eu vou dar aula durante o dia e fico à noite na rádio, e essa vai ser a minha vida e eu vou ser feliz desse jeito, tá tudo certo. Só que comecei a faculdade e tal, fui fazendo a faculdade. No meio desse processo pintou um programa chamado Rock Bola na Rádio Cidade em 2002. Eu entrei para a JB-FM em 2000. E a ideia era ter um torcedor de cada time. E quem começou a apresentar esse programa era um locutor da Rádio Cidade na época, o Edu. Mas o Edu era surfista, skatista, não entendia nada de futebol. Ele fez 3 dias e no 4º dia ele pediu para não fazer mais. E o fato de eu ser América, e todo mundo sabia disso na rádio, falou, pô, pode botar o Escobar, porque ele é América, fica imparcial, né? É um quesito de neutralidade. Neutralidade. Sim. E aí me deram a chance, o programa fez bastante sucesso, isso em 2002, né? Em 2003... a gente fez aliás foi no final de 2002 ainda, a gente fez um churrasco foi a gravadora da banda Detonautas que promoveu. A gente sorteou 10 ouvintes, fizemos um futebol com o pessoal da banda, nós do programa e os 10 ouvintes, e tinha um churrasco depois e tal. Eu joguei minha primeira partida, perdi, e já estava saindo carne, a cerveja já estava gelada, aquela coisa, eu falei, não vou jogar mais não. Fui lá, fiz o meu pratinho. Aproveitar meu dia aqui, né? Sentei,
E nisso vem um cara bem arrumado, era à noite a parada. Vem um cara bem arrumado, social, assim, com um prato na mão, meio deslocado. Chamei ele para sentar comigo, ficamos conversando. Ele me perguntou sobre a minha vida. Eu não lembro de você em outra rádio, como é que você chegou aqui? Aí contei essa história que eu estou contando aqui agora. E ele me perguntou, o que você pretende fazer da tua vida, assim? Eu falei, cara, eu quero trabalhar com futebol, porque o Rock Bola era um programa de humor. Que falava de esporte. Que falava de esporte, futebol prioritariamente, né? Sim. E aí eu falei isso com ele, falei, mas eu não sei se eu me vejo fazendo humor por muito tempo, assim e tal. Aí ele puxa um cartão, ele era diretor do Sport TV, cara. Poxa. E aí me deu a chance de fazer um teste. Legal. Passei. E em maio de 2013, aliás, hoje, 17 de maio, estou completando 19 anos de TV Globo. Olha só. E não Hoje. foi combinado, hein? E não foi combinado. Bom, E eu fui... mais de 20 anos de carreira, mais de Globo. E aí fui comentar olha que legal, um Fluminense e Figueirense no Estádio do América. Foi meu primeiro jogo no Premier com o João Guilherme, que hoje está na Disney, né? Na ESPN e tal. Mas, querido, pô, foi o começo de tudo. Escobar, você falou aí sobre a questão de comissário de bordo, sobre rádio. O que você leva dessas outras carreiras, digamos assim, desse seu início para hoje na TV? Cara, eu acho que toda experiência que a gente tem na vida, ela passa a fazer parte da nossa personalidade. São aprendizados, né? Que a gente leva para a profissão e para a vida mesmo. O voo é uma aula diária, assim, de entender o ser humano. Você trabalha atendendo, servindo, né? Tem que ter muita paciência, compreender, não levar nunca para o lado pessoal, ofensas que porventura você sofra e tudo. Tentar contornar a situação, por mais difícil que ela seja, porque imagina, o comissário ele é visto como um garçom, mas o avião decolou, qualquer problema que aconteça lá em cima, o comissário é que tem que resolver, né? Não tem jeito, você está no ar, né? Então, são muitos treinamentos de segurança, enfim, é um trabalho complexo, mas principalmente lidar com o ser humano, que é muito difícil. E eu trabalhei 4 anos como comissário e levo isso para a vida, assim, para tentar entender, ter paciência, tentar levar no diálogo quando tem um conflito e tudo mais. De ter a calma de lidar com tudo e entender as pessoas. E também cumprir regras, porque a aviação, todas as regras que existem na aviação, elas decorreram de acidentes que aconteceram. Foi feita uma investigação, detectou-se a causa do acidente e aí medidas são tomadas para esse tipo de acidente não acontecer mais. Então as regras de segurança na aviação, elas são assim muito seguidas mesmo, assim, religiosamente. A gente acaba levando isso para a vida também depois, sabe? Eu sou um cara muito cumpridor de regras, assim. O que mais? Para mim, a profissão atual, acho que é isso, é o dia a dia mesmo, assim, para lidar com as pessoas e a coisa de cumprir regras, né? E o rádio, acho que o que o rádio dá de mais importante, assim, para um profissional é o poder de improviso. Porque o rádio você tem uma luta constante contra o silêncio. Se você fica 3 segundos calado no rádio, pô, é uma eternidade, parece que a rádio saiu do ar. Sim. Então você tem que ter a criatividade de improvisar, de não deixar o silêncio, né? Deixar a bola cair. Precisa falar. E o rádio dá isso, assim, essa desenvoltura para você não cair no silêncio. Contribuiu muito para mim, assim, para minha carreira profissional. É isso, e desde o Bom Dia Brasil até hoje o Globo Esporte, Fantástico e tudo mais, você atua em diferentes programas, né? Qual a diferença entre apresentar um programa voltado exclusivamente para o esporte, como é o caso do Globo Esporte, e apresentar um quadro dentro de um jornal mais geral? Como o Bom Dia Brasil, né? Sim, O sim. Fantástico agora. O Fantástico. Você faz um quadro de Verdade. esporte num jornal geral. O esporte num jornal, no Bom Dia Brasil, principalmente, porque assim, o Fantástico ele tem matérias pesadas, densas, mas é uma revista, né? Então, em vários momentos ele teve um musical já, teve uma coisa engraçada, é um jornal longo e é uma revista. Então, tinha o quadro do Detetive Virtual também, que o Tadeu fazia e tal. Tem sempre eles dão uma quebrada, assim, né? É um jornal que tem esses altos e baixos, assim, de densidade, né? De seriedade e tal. Eu acho que mais no Bom Dia Brasil, quando eu estava lá, o esporte tinha uma função importante de dar uma aliviada no noticiário, porque o Bom Dia Brasil é um jornal de noticiário, de factual, né, que a gente chama, e aí ele fica mais pesado, não tem como, né? O dia a dia do mundo é difícil pra caramba. Então ali eu tinha mesmo uma missão muito clara, na época inclusive o esporte no Bom Dia Brasil tinha um espaço enorme da gente dar uma aliviada naquela tensão, tanto que na época o diretor do jornal, o editor-chefe do jornal, Miguel Ataíde, que hoje é o diretor-geral da Globo News, ele colocava 2, às vezes 3 entradas do esporte ao longo do jornal, justamente para ele ir dando essa acalmada ali no noticiário, né? No clima.
Então eu tinha essa missão ali, acho que fui escolhido um pouco por isso também. Substituí o Tadeu lá também, assim como no Fantástico, o Tadeu já fazia isso. E no Fantástico um pouco menos, porque ao longo do jornal algumas coisas já aconteceram ali que deram uma aliviada. Mas também, né, tem os cavalinhos, uma coisa mais lúdica, né? Muito diferente do Globo Esporte, que é um jornal factual de esporte, mas que a gente procura fazer de forma muito leve, não é humor. Às vezes as pessoas, humor no jornalismo. Não é humor. Eu acho que é um jornal bem humorado. São duas coisas muito diferentes. Sim, com certeza. É leve, é bem humorado, porque a gente está na TV aberta, a gente fala para vários públicos, a gente pega um público que acabou de assistir ao RJ, que é um jornal que interessa a todo mundo, porque se você vive na cidade, você está interessado em saber o que acontece nela. E que também tem esse clima pesado, né? Porque se o dia a dia super no mundo pesado, já é difícil, imagina no Rio de Janeiro. Super Rio pesado. De Janeiro, então. Pois é. Então a gente tem a missão de não só dar uma aliviada, porque a gente entra entre o RJ e o jornal hoje, como também falar para todo tipo de público que está ali vendo o RJ. A gente não quer perder, quer que as pessoas vão embora. Então a gente precisa falar para a senhora que não assiste jogo, para quem gosta e quem não gosta de futebol, a linguagem não pode ser boleira demais. A gente precisa contar história que cative todo mundo. Daí o Cafezinho, que é um quadro que ele é feito na cidade, então assim, é o cara da cidade se vendo no jornal. E então, com a participação do público também, podendo entrar junto. O público não só participa, como é protagonista no Cafezinho, né? Então acho que são formas de você, continuar com esse público, né? De a nossa missão. Essa versatilidade, né? Que eu citei, inclusive, na sua introdução, de você é um profissional extremamente versátil, você já participou como apresentador, como comentarista, fez narração. Ela veio ao natural, então não era uma coisa exatamente que no início da sua carreira, como você falou, né? Você entrou para a comunicação de uma maneira um pouco diferente daquela linha natural que os profissionais de jornalismo seguem. Isso veio ao natural e as oportunidades surgiram, ou já era algo que você almejava mesmo e você já tinha desde cedo, não, eu quero fazer tudo que for possível, eu quero narrar, eu quero comentar, eu quero apresentar? Não, eu não escolhi nada, zero. Eu me sentia preparado para os desafios assim, mas eu nunca escolhi. A única escolha que eu fiz de fato foi sair da aviação e ir para o rádio. Isso foi uma escolha, foi algo que eu batalhei, pintou essa oportunidade que eu contei aqui e deu certo, encontrei pessoas que abriram portas para mim e aí eu fiz a escolha de sair da aviação e ir pro rádio, porque depois disso tudo veio para mim, cara. O rock bola chega, você aceita ou não. Que aí eu passei a aceitar tudo, né? Sim. Abraça a oportunidade. Porque foram sempre oportunidades melhores do que as que eu estava vivendo. É uma chance que te interessa. Entendeu? Então assim, o rock bola eu fui chamado, topei. Futebol, quero fazer, beleza. Do rock bola fui chamado para fazer esse teste no Sport TV, fui comentarista lá. Você topa comentar jogo? Topa, me sinto capaz de fazer isso. Comecei a fazer, fiquei 5 anos lá comentando no Sport TV, quando surge o convite também, não batalhei para isso, não almejava, vir para a Globo fazer o Bom Dia Brasil, que aí eu passei a ser meio apresentador, meio comentarista ali, né? Porque na época eu sentava com a Renata Vasconcelos e com o Renato Machado, e eles faziam perguntas, e eu ficava conversando com eles e tal. Então era meio comentarista e meio apresentador. Aí veio a oportunidade no Globo Esporte por conta da linguagem. O Thiago Leifert tinha feito muito sucesso em São Paulo, um Globo Esporte só para São Paulo, e aí a direção na época resolveu fazer algo parecido no Rio, e precisava de alguém que tivesse uma linguagem carioca, e para todas as classes, né? E aí a escolha do meu nome foi por conta disso, de eu ser de Bangu e tudo e tal. Você vai falar para todo mundo, né? Me deram até uma carta branca mesmo, assim, cara, a linguagem vai ser a que você botar aí. E claro que eu tive a ajuda preciosa do editor-chefe na época, Afonso Garchagen, e dos que vieram depois também, de entender como eu funcionava melhor, me deram um suporte muito, muito importante para dar certo. E, mais uma vez, não escolhi e não batalhei para o Globo Esporte, foi uma coisa que aconteceu. Narração foi a mesma coisa, eu não pedi. Eles vieram, a gente está querendo alguém que narre diferente, tente mudar um pouco e tal. Topei, acabou não dando certo, mas eu curti, assim, fazer. Faria de novo. E é isso, o Fantástico a mesma coisa também, não estava almejando, curtia o que o Tadeu fazia pra caramba, e eu tive até um problema de me descolar do que o Tadeu fazia. Eu acho que muita gente ficou viúva do Tadeu quando ele saiu do Fantástico, e eu me incluo entre as viúvas. Então, pra mim, um trabalho difícil pra caramba. Eu ainda agora que eu tô começando, assim, a ficar de boa, não, eu tenho o meu jeito de fazer aqui, vou fazer tal, tô de boa, tô calmo, tranquilo. Porque eu senti a transição, foi difícil. Mas, mais uma vez, também não pedi. Então, assim, cara, eu não planejei nada. As coisas foram realmente acontecendo e eu fui aproveitando. Essa questão de ficar viúvo do Tadeu, até porque ele é um apresentador que coordenava o programa inteiro, fazia parte do Cavalinho e apresentava também o programa todo. Então é uma perda
muito significativa. E além disso, o esporte tinha... o esporte do Fantástico hoje, o cavalinho, por exemplo, é um negócio que ele inventou, que tem a cara dele. Virou uma febre. Ele tá presente lá ainda, entendeu? Então foi difícil descolar. Isso é muito comum no meio da comunicação, né? Eu acho que o próprio Tadeu, ele, no início, agora não, porque, enfim, é um profissional sensacional, mas no início da apresentação dele do Big Brother também tinha, como você falou, as viúvas do Leifert, por exemplo. Tinha, e ele tava nervoso. Sim. No início. A gente que conhece percebeu, assim, mas ele é muito bom, né? Sim. E o Tadeu, ele aos poucos, ele vai colocando o jeito dele de fazer, ele é muito, muito bom. E assim, trabalhador pra caramba. E o Tadeu tem um perfil diferente do meu. Eu não escrevo, tem uma equipe que escreve, assim, o que meu trabalho eu assisto tudo e eu não leio exatamente do jeito que eles escrevem, boto o meu jeito de falar ali no meio do texto e tal, mas não escrevo. O Tadeu, ele escreve, tem as ideias, ele sabe. Então, assim, tinha muito a cara dele mesmo, o quadro, né? E não só eu, como os editores, o pessoal que escreve, assim, a gente teve no início muita dificuldade para entender. Cara, e agora, né? A gente faz o quê, né? Usa a mesma linguagem que ele usava, porque os cavalinhos estão aí, como é que faz? O diálogo com os cavalinhos, como é que a gente vai fazer? E essa parte eu cuido, ali dos cavalinhos sou eu que faço. Mas os textos em si, a rapaziada que escreve, eu estou tentando colocar uma cara mais minha ali neles. E ainda sobre essa questão da versatilidade, você também fez papel em uma área que não é muito comum do jornalismo, assim, do entretenimento, que é a parte de fazer comercial para marcas. Que é novo, né? É uma coisa nova. E o que é curioso, que como isso surgiu para você? Também foi a mesma maneira de... A oportunidade veio e você aceitou? Veio, total. Eu nem imaginava que fosse... Aliás, nada eu imaginava, né, cara? Imagina, velho. Eu tava lá em Bangu, cara, onde as oportunidades são super escassas. Se você tá em Bangu, cara, se você tá crescendo em Bangu, estudando por lá, você tá 20 casas atrás no tabuleiro, sabe? Você tá 20 casas atrás, porque a sua rede de conhecimento não tem ninguém que vá ser decisivo para te ajudar. Se você nasce aqui na Zona Sul, você conhece o filho de alguém que vai fazer um canal, você faz uma rede, né, um networking, muito mais fácil do que se você está lá em Bangu. É muito difícil as coisas acontecerem. Então, se alguém chegasse para mim quando eu tinha 20 anos lá em Bangu e dissesse, um dia você vai apresentar o Globo Esporte, o Fantástico, mas não ia acreditar mesmo. Né? Mas eu acabei vindo para cá e esqueci da sua pergunta. Dos comerciais. Né? Sim, e o comercial é a mesma coisa, assim, quando pintou essa história de que a gente ia poder fazer, eu nem pensei, o Galvão vai fazer, tal, eu não vou fazer. Mas o supermarket começou primeiro a patrocinar o cafezinho, né? Até aí, tudo bem, eu tenho uma participação nisso, mas nada significativo, assim, é mais um patrocínio para a Globo mesmo. E para minha surpresa, eles me chamaram para fazer. Eu até achei que não fossem topar e tal. Falei, não sei se eles vão deixar não. E deixaram, né? Eu fui o primeiro a fazer. Tô na história aí com esse negócio. Mas eu curto pra caramba fazer, porque primeiro, assim, eu já tive outros convites, assim, por exemplo, café. De outras marcas. De um convite de café, mas uma marca que eu não conheço. Não. Uma ótica também. O cara queria fazer negócio no Instagram. Sei lá que ótica é essa, que o atendimento é bom, esse cara. E o supermarket não, eu confio, já conhecia por conta da parceria com o cafezinho e tal, e me senti muito à vontade para fazer e tenho o maior orgulho de fazer. Então, além da questão das oportunidades que vêm em vocês, qual você sente muito a questão da credibilidade? Tem que ter, cara. Eu acho que é importante pra caramba, porque você coloca teu nome ali e outra, né? Ainda tem uma outra questão. Se você fecha com uma marca de um determinado segmento, você não fecha mais com nenhuma outra, né? Se você faz um comercial do Itaú, você não vai fazer do Bradesco, você não vai fazer do Santander. É uma escolha, um casamento, né? Sim. Então... Quase pro resto da vida, né? Fechar as portas pros outros. Isso. Então você precisa realmente ter uma afinidade com aquilo ali que você está falando, né? Bom, você falou muito da Zona Oeste, vou partir para um outro lado também muito envolvido com a Zona Oeste, que é a Mocidade, que você assumidamente é torcedor e, enfim, já partindo para a pergunta, há quase 10 anos você está também nessa transmissão do Carnaval Carioca. 2013 você inicia no grupo de acesso, ao lado da Marina Gross, passa alguns anos lá e desde 2017, que o Luiz Roberto saiu, você também assume as transmissões do grupo especial, primeiro ao lado da Fátima e nesse último ano ao lado da Maju.
também nessa coisa, né? De onde veio essa oportunidade? Como que surgiu? Não vou nem mais perguntar se você também era alguma coisa que almejava, porque você... Mas eu almejava. Essa aí eu almejava. Essa é diferente. Então fala aí. Essa é diferente. Não, essa quando eu vim pro Bom Dia Brasil, eu já pensei, caraca, agora eu botei o pé na Globo, né? Será que um dia não vai pintar um carnaval? Via como uma coisa distante pra caramba. Por exemplo, eu já me contentava em ser um repórter na pista ali e tal. Eu ficaria feliz. Aí eu já pensei, pô, será? De repente, pô, se eu ficar na pista ali fazendo reportagem, já tô feliz da vida e tal. Mas o Miguel Ataíde, que como eu já citei, era editor-chefe do Bom Dia Brasil, hoje é o diretor-geral da Globo News, e por algum tempo ele também estava muito presente na transmissão do Carnaval. Ele é um cara, assim, super influente de samba e tal. Tomando café uma vez, a gente se entendeu sobre o Carnaval, falei também que gostava e tal, e ele coordenou o processo do início das transmissões do grupo de acesso. E aí, pô... Me colocou, inclusive, né? Em 2013, que é o seu primeiro ano no Grupo de Acesso, também é o primeiro ano da própria Globo transmitindo. Né? Porque a Globo transmitiu o desfile de São Paulo Sim. sexta e sábado. E aí ele iniciou esse projeto. Não, em vez de passar São Paulo, vamos passar o Acesso, que é legal também. Até tem escolas... 2012 a Globo não transmitia os desfiles do Grupo de Acesso. Não, e a gente foi pioneiro nisso aí. Fiquei 4 anos e já tô há 5 carnavais, né? Com a Maju, 4 com a Fátima e agora 1 com a Maju. Próximo carnaval vai ser o meu 10º ano de carnaval. E a mocidade, é engraçado que quando eu entrei pro carnaval, as pessoas falavam assim, pô, cara, é melhor você não dizer que é mocidade, porque é uma coisa meio igual futebol, assim, né? Eu falei, não, cara, eu vou dizer, eu sou de Bangu, cara. E tem tudo a ver eu ser mocidade. E eu acho que é importante no carnaval também a gente batalhar para não criar essa rixa que existe no futebol, né? Que é nociva, pesada, ruim, não tem nada a ver com o propósito do esporte. E nunca tive problema em dizer que sou mocidade, me considero bastante imparcial na transmissão. Por exemplo, eu tinha a maior expectativa nesse ano com a mocidade. Achei que a gente ia para as cabeças e, pô, com 15 minutos de desfile eu vi que deu ruim. E meio que a gente assumiu isso no ar, eu assumi, falei, não vamos não. Como salgueirense eu já estou um pouco acostumado com esses 15 minutos, já vê que não você vê, é engraçado, né? Porque o Salgueiro tem isso nos últimos anos, ele vem com uma expectativa grande, não acontece. O carnaval tem uma parada meio espiritual também ali, sabe? É na pista, né? É na pista. É a pista que te acolhe ou não. Um ano de preparação. Mas é isso, né? É a magia do carnaval. O carnaval é feito pra dar errado, assim, né, cara? Imagina, 3.000 pessoas numa procissão, os carros têm um monte de engrenagem, luz. Imaginar que tudo vai funcionar perfeitamente. Bateria, 300 homens. O certo é não funcionar bem, né? Às vezes acontece como a Grande Rio de funcionar tudo perfeitamente. Também não foi combinado, mas você deu a deixa perfeita que eu queria te perguntar exatamente sobre essa diferença entre o carnaval e o futebol no que diz respeito à paixão, né? Você mesmo falou que você não teve pudor nenhum em admitir, você inclusive... E nunca tive problema. Sim, lembro desde a primeira transmissão da Mocidade que você fez no Grupo Especial, que você já fazia questão de falar que era Mocidade e isso é muito bacana. Bom, você também é torcedor do América, assumidamente. E eu queria te fazer uma pergunta que não é provocativa, mas, assim, é consenso, o América não é uma equipe que envolve paixões de massa como as grandes outras virou equipes. Virou um time pequeno, né? Sim. Normal. Apesar de muito tradicional, se dizer. Mas tá muito pequeno. Não é considerado os 4 grandes. Você acha que, assim, como você bem falou, né? Existe todo esse caos, essa violência que acho, inclusive, que até com a pandemia se acentuou um pouco no futebol como um todo. Então são 2 perguntas. Primeiro, se o América fosse uma equipe que estivesse nos holofotes, que estivesse nas discussões, nos grandes debates, que tivesse grandes rivalidades, ou então se você torcesse para uma equipe que estivesse nessa rivalidade, você acha que seria mais difícil assumir? E a segunda, você acha que se não houvesse todo esse caos, todo esse caldeirão, essa efervescência que tem no cenário do futebol brasileiro hoje, você acha que a gente conheceria mais times de jornalistas? Acho que sim, sem dúvida, porque é o seguinte, cara, eu já passei por isso, eu trabalhei 5 anos, como eu disse, como comentarista, frequentando estádio. E vou te falar, é muito difícil você se assumir, por exemplo, Flamengo e comentar um jogo em São Januário. Principalmente se tiver o time em crise, se num comentário de alguém na Globo ou no Sport TV, num jogo anterior, a torcida ficou possessa, aí você vai acabar pagando pato. Ou não concordaram com alguma coisa que você falou. Então, assim, é até perigoso mesmo, né? Em alguns estádios, a proximidade da cabine com a torcida Citei São Januário, por exemplo, que aliás é um estádio que eu adorava, muito próximo. Eu, como vascaíno, já fui muitas vezes na arquibancada e eu consigo bater no vidro. E você, a entrada nossa lá é meio que no meio da torcida também. Então você tem que, cuidar da tua segurança também, né? Eu acho que eu teria assumido, principalmente porque eu teria vindo do Rock Bola, onde eu já assumia que era América, e
as pessoas saberiam que eu era América, mas eu acho que eu falaria muito menos isso, por uma questão de segurança, assim. Que é isso, as pessoas... é covardia assumir o time. Por que os caras não falam qual é o time deles? Por causa disso, que o cara vai pro estádio depois. E às vezes nem é por ele, né? Também envolve família, a gente vê cada vez mais infelizmente, ataques, sabe? No carnaval é muito diferente. Eu posso, por exemplo, ir na quadra da Portela, como já fui, e eu sou muito bem recebido. E ter a Portela aqui, posso citar todas as outras. Eu chego no barracão para visitar o barracão, pra gente fazer o trabalho da transmissão. Sou super bem recebido em todas as escolas. E sempre eles citam, vamos ganhar da mocidade, dar uma provocada, vi o seu comentário, inclusive, no post do Paulo Barros, esses dias que postou aquele escritório dele na Vila Isabel. Então, é uma outra relação. Outra relação. O Paulo Barros, inclusive, faz comida. Ele monta uma cozinha no barracão e ele faz um almoço para receber a gente, sempre maravilhoso, assim. Nem sabia disso. Ele cozinha bem demais. Então, por isso que eu falei ali, então vai ser nessa mesa aí o nosso encontro. Tipo assim, tô esperando o nosso almoço aí. É outra relação, de muito mais respeito, de compreensão da diferença. Aliás, a escola de samba é uma lição para a sociedade, assim, de respeito aos mais velhos, né? A velha guarda é super valorizada na escola de samba. As baianas são super valorizadas, as tias. A mulher é empoderada, a mulher leva o pavilhão da escola, que é a coisa mais sagrada que tem ali na escola. As próprias tias que cuidam do feijão lá são empoderadas, mandam mesmo, tem, sabe, cada escola tem lá a sua tia que, todo mundo respeita. Tia Nilda na Mocidade. Tia Nilda na Mocidade, por exemplo, né? Tia Surica na Portela e tantas outras. Então, assim, são muitas lições que a escola de samba tem para dar. As pessoas não vêm porque vem uma coisa de pobre, né? De preto e tal, e aí não tem muita repercussão, mas a escola de samba e da tolerância também, porque ali tem o gay, tem o negro, que recebe bem o branco, que, né, enfim, é um caldeirão ali de culturas, todo mundo é bem recebido, todo mundo é bem chegado, quem tiver um talento é aproveitado, pobre, rico, branco, preto. Eu acho assim, cara, escola de samba um exemplo de comunidade que a gente deveria seguir. Quando a gente fala isso, falam muito nos indígenas, né? Que tem lá o cacique respeitado, tem cada um com a sua função e tal. Eu lembro de você falando isso no desfile da Portela de 2020, que era sobre o Guajupiá, e você faz essa relação entre como que são duas culturas muito os indígenas e a escola de samba, que são exemplos de sociedade, cara, pra gente seguir. Eu ouço falar às vezes no exemplo dos indígenas, mas de escola de samba eu não ouço. E um tremendo de um exemplo que deveria ser seguido. E, Escobar, você falou já aqui hoje sobre a experiência na narração também, né? Você começou na TV Globo com o Flamengo e Bangu em 2014. E hoje mesmo você brinca, né? Gravou vídeo já nas redes sociais falando que parou porque não era bom, nas suas palavras. Mal, E como foi a sua relação? Primeiro, tendo a oportunidade de narrar, fazendo a narração que você já falou que gostava e faria de novo, né? E como foi a sua relação com a impressão pública naquela época, os comentários e tudo mais? Assim, cara, ninguém gosta de apanhar, né? Sim. Eu sofri, porque quando eu vinha acostumado ao sucesso, assim, tudo estava dando certo até então, né? Tudo mesmo. Você escolheu as oportunidades certas e... Desde a rádio, e tudo deu certo, né? Fui comentarista, fui bem. Fui pro Bom Dia Brasil, deu certo. Me levou ao Globo Esporte, estava dando certo. Eu estava acostumado só a dar certo. Então quando me chamaram para narrar, eu falei, vou tirar voar com esse negócio aqui. Vai ser muito fácil pra caramba. E comecei a apanhar pra caramba. Hoje, eu lembro, assim, eu penso sobre isso e eu detecto algumas razões, assim. Bom, eu acho que a direção da época, que não é a atual, ela confiou tanto em mim que já me colocou direto para transmitir jogos na Globo. Acho que foi um erro. Eles quiseram me dar uma moral que eu não estava preparado para ter, eu acho. Eu deveria ter começado lá no Sport TV ou no Premiere, jogos menores e tal, pegar um ritmo para, tá dando certo, vamos passar ele, botar ele na Globo aqui. Podia ter um planejamento para eu chegar a narrar na TV Globo. Com jogos menores, as pessoas se acostumarem comigo, sacou? Porque... Você já começou, inclusive, logo, ele falou do Flamengo Bangu, mas logo de cara você já estava na Copa do Mundo de 2014. Fiz Copa do Mundo, fiz clássicos. Você narrou jogos de Copa o cara, ligava na Globo e falava, caraca, cadê meu Luiz Roberto, meu irmão? Botaram esse cara aí, diferente pra caraca. Porque eu acho isso, não é que eu não sabia narrar, realmente eu narrava diferente, propositalmente, inclusive, que era a proposta da direção na época. Não, a gente não quer que você faça igual aos outros, a gente quer tentar dar fazer o seu toque pro... que é o que o Thiago Leifert está tentando fazer com o Casimiro hoje e tal. Uma parada diferente, mais conversada, mais leve e tal, e que funciona muito quando não é o jogo do teu time, entendeu? Tanto que na Copa do Mundo, a repercussão foi boa. Eu narrando lá Colômbia e Grécia, não sei o que, a repercussão foi muito boa, que deu até um impulso para eu narrar depois clássicos e tal. Só que hoje eu percebo, né, que era isso. Quando eu fazia um clássico, um jogo de time grande, um jogo de clube,
Qualquer um. Eu tinha que ter observado isso na época, assim, eu precisava fazer um pouco mais parecido com o que se faz. Como já tinha nos seus anteriores. Porque é o que o cara que tá vendo ali meio tenso, é o time dele que tá jogando, o cara não quer graça, o cara quer viver a tensão mesmo daquela parada ali. E eu não dava isso, eu não entregava isso. E aí o cara passava raiva me vendo narrar e sentava a porrada na rede social. E eu tive a iniciativa, quando a direção mudou, de ir até o diretor atual e falar com ele, cara, olha só, você está assumindo, eu não quero que você tenha um constrangimento, assim, de me tirar se você não gostar. Se você quiser, eu paro de narrar, não tem problema nenhum. Sem constrangimento, sem ter problema nenhum com isso. Ele até demorou um pouco a me responder, porque ele falou assim, não, cara, eu gosto, mas realmente eu percebo que muita gente não gosta, tal, vou pensar, vou falar com as pessoas e tudo. Demorou até um pouco. E que quando eu fui falar com ele, eu falei, e se você me der a oportunidade de continuar narrando, eu quero narrar direto, toda semana. Porque ainda tinha isso. Eu narrava um jogo hoje, outro daqui a 1 mês e meio, outro daqui a 30 dias. E você estava começando. E aí eu não pegava um jeito de fazer, as pessoas não se acostumar com sua voz, não se acostumavam comigo, achava que eu estava ali quebrando galho, não me via como narrador. Tipo, hoje pelo fulano faltou, vai o Escobar. E eu não pegava o meu jeito de fazer também, né? Precisa de uma constância para você pegar a embocadura, um ritmo. Com certeza. Voltar um pouquinho na linha do tempo, agora um assunto um pouquinho mais delicado. Lá em 2010, na África do Sul... o Dunga, né? Acho que nem precisa falar muita coisa, mas assim, eu queria saber como que... Porque assim, você mesmo agora falou da narração, de lidar com muitas vezes críticas, mas acho que tudo isso... Porque lidar com crítica normal é do jogo, né? Na profissão é normal você às vezes ir bem, você às vezes ir mal, e você lidar com as críticas é normal. Mas as críticas elas são muito amplificadas quando você está em rede nacional e tratando de uma Copa do Mundo no Brasil, falando com um técnico de seleção brasileira Globo. E na Globo, né? Então, como é que foi? Resume aí um pouquinho pra gente. Foi ruim porque eu não fui lá para isso, né? Fui lá para cobrir a seleção brasileira, acabei virando assunto, né? A história tá aí, todo mundo sabe. O Dunga teve lá aquela postura dele, cada vez que ele fala sobre, porque onde ele vai, onde ele dá entrevista, perguntam para ele também, né? Sim. E cada vez que ele vai, ele dá uma versão diferente dos fatos. A última agora, ele disse que como é que foi, cara? Que ele tinha feito um trato que não ia liberar ninguém para dar entrevista, eu forcei a barra e que fiquei falando enquanto ele estava dando a entrevista, eu fiquei falando com quem estava do meu lado, que ele não liberou os jogadores para dar entrevista e tal, e ele escutou. Ele nunca tinha dito isso, agora depois de 12 anos ele veio com essa versão nova. Eu tive com ele na Copa seguinte, a Copa aqui no Brasil, 2014, estava com o Júnior em Porto Alegre, que ele andou comentando, acho que numa TV Al Jazeera, um negócio desse. E o Júnior até falou, ih, rapaz, quem tá ali? Falei, não, de boa, vamos lá. E eu tava louco para encontrar com ele. Eu tinha passado 4 anos, né? Foi a primeira vez que vocês se encontraram depois inclusive quando encontrei com ele, eu tive a iniciativa de ir lá, de estender a mão e falar para ele, pô, já se passaram 4 anos, né, cara? Porra. E ele apertou a minha mão, embora sério, assim, não abriu muito a guarda, mas, enfim, nós falamos, nós conversamos e tal. Depois disso, encontrei com ele algumas outras vezes, ele sempre teve a oportunidade de falar o que ele quisesse para mim, não falou. E aí ele deu uma entrevista recentemente pro Bolívia lá, aí falou que eu sou cagão mesmo e que não sei o quê. E ele diz que eu sou covarde, mas ele já teve várias oportunidades de conversar comigo e tal. E eu tive maior interesse durante muitos anos em ser parceiro dele, porque assim, muita gente conhece o Dunga, e eu conheço, o Jorginho mesmo, que trabalhou com ele lá, Ricardo Rocha, Bebeto. Esses caras, quando me encontram, falam, pô, o Dunga, cara, é legal, cara. O Dunga é um cara legal pra caramba, você também é. Aquilo ali foi um... Então, sempre que alguém falava isso, eu falava, pô, cara, né? Se ele é legal, eu sou legal, por que a gente não pode ser amigo, né? Mas eu perdi esse interesse, assim. Não por rancor, por mágoa, por nada. Mas, pô, ele não quer, então dane-se também, entendeu? Não adianta tentar se o outro lado não tá cada hora ele tem uma versão do fato, ele distorce tudo. Então, assim, pô, deu uma cansada de Dunga, entendeu? Não quer, ele vive pra lá, eu vivo pra cá. E ainda tratando na parte de Copa do Mundo, por um assunto um pouco mais leve, por assim dizer, esse ano a gente tem a Copa do Mundo do Catar, final de novembro, né, e de novo a Rede Globo que vai cuidar principalmente da transmissão dos jogos. Qual que é a sua expectativa para a questão da cobertura aqui da Rede Globo? Se você pretende participar? Não, estamos juntos. Pretender participar, acho que não precisa nem perguntar, né? Eu pretendo. A gente não sabe ainda como é que vai ser a cobertura. Se, por exemplo, eu vou. Se eu não for, vai ser a primeira que eu não vou desde 2006. Mas tá tudo mudando, né? Na Olimpíada, por exemplo, a gente fez um esquema aqui de fazer um estúdio grande no Projac. Deu certo, foi bom.
Muito bonito, por sinal. Foi maneiro, né? E eu imagino que essa pode ser a solução aí para a Copa. E se for, tudo bem também. Fico aqui de boa, a gente toca o estúdio, faz os programas dele. E, enfim, parece que vão narradores e comentaristas, vão repórteres, vão câmeras. A minha situação que eu acho que ainda não está muito clara, assim. Mas participar eu vou, não sei se lá. De alguma forma. Mas vou participar. E palpites para essa Copa? Eu acho que a França é a melhor seleção do mundo, destacadamente, assim, mas a Copa do Mundo, ela, por ser um jogo só, né, depois da fase de grupos, eu acho que ela aumenta a possibilidade de surpresas, ganha né? ou vai embora. Num jogo, né? Porque quando são 2 jogos, ida e volta, pô, isso facilita pro time melhor, porque se você não vai mal num jogo, você pode se recuperar no outro. Na Copa não, né? Um abraço, se não der certo, vai embora. Você comentou da estrutura de levar uma equipe para o país de onde se realiza um evento desse e tal, e eu lembro que na última Copa na Rússia, eu estava na Rússia durante o período da Copa, cheguei a ver um jogo, e de ver o estúdio montado na Praça Vermelha. Você viu, né? Vermelha, eu lembro de ver você ao vivo numa das edições. Legal. Vindo lá de baixo. Eu não aparecia, não vi nada disso, óbvio. Mas eu lembro de ver você e depois eu fui procurar o vídeo mesmo, tipo a matéria na televisão. Eu lembro de ser uma estrutura muito bem montada e vocês estavam todos animados com o negócio. Eu gosto, assim, de ver isso em você. Porque assim, cara, é como eu disse lá no início, né? Eu tô num lugar que eu nunca sonhei estar, né? Muito mais do que eu sonhei. E assim, eu tenho isso comigo, até no Fantástico agora, que eu estrei muito nervoso ali, por conta da coisa toda, de tentar dar uma cara diferente do Tadeu e tudo. E eu ficava falando pra mim mesmo, não dá pra ficar nervoso, tem que curtir, né? Cada momento, porque tudo na vida passa, né? Um dia vai passar isso aqui. Eu senti você feliz fazendo isso. E eu quero quando acabar, porque um dia vai acabar, eu quero olhar pra trás e pensar assim, pô, eu curti cada momento, sabe? Eu fui feliz e sabia. Então eu cuido disso. Então assim, se eu tô numa Copa do Mundo, às vezes cansado e tal, porra, não, cara, renova a energia, toma um banho gelado aí, porque, porra, isso aqui é Copa do Mundo e eu tô nela, entendeu? E nem trabalhando. Só a questão de você, no fim da sua carreira, se olhar, até numa escala um pouco menor, você tem que aproveitar a Copa do Mundo, porque depois só daqui a 4 anos. Então, exatamente. Você nem sabe se vai estar na próxima. Exatamente. Então tem que curtir cada momento. Caminhando para o final aqui já, Escobar, então, em poucas palavras, para você, qual a função do jornalismo esportivo e também de forma geral? O jornalismo esportivo, eu acho que ele tem a missão de informar e entreter. E entreter não é fazer graça, só, também. Entreter é prender a atenção, né? Não seja só o humor. Não precisa ser só pelo humor, uma história bem contada, de forma leve, a linguagem que todo mundo entenda, que não seja muito polida e também não tanto popular, porque isso também pode incomodar a quem não é popular. Então você tem que procurar sempre se comunicar bem. Para mim, é falar para todo mundo. É todo mundo te entender. Isso é falar bem, é se comunicar bem. E essa é a missão do jornalismo esportivo, é informar, sim, e entreter também. Até porque esporte, como um todo, é um entretenimento. E o jornalismo fora do esporte, a missão é informar, né? Informar com imparcialidade. Tô a quem doer. E para fechar, agora está caminhando no final da entrevista, a gente preparou aqui uma série de perguntas, 5 perguntas de bate-pronto. Tá. Com sua cabeça. Ping-pong. Ping-pong, exatamente. Tá. Só para terminar aqui, chave de ouro. Manda. Então vamos lá. Um ídolo, uma inspiração para você? Um ídolo, uma inspiração. Aí depende, assim. Na narração eu assim, amo o Galvão Bueno, de paixão, mas como jamais eu conseguiria fazer igual a ele, a minha inspiração era o Silvio Luiz, que eu assistia campeonato italiano na Band, campeonato paulista, né, porque não tinha TV fechada, né? Então, assim, eu achava o Silvio Luiz o máximo e ele foi minha inspiração para narrar. Desculpem, Silvio Luiz. E a apresentação, eu de verdade, assim, não tive um espelho, porque foi acontecendo e eu não tive nem tempo de pensar nisso. E comentarista, o Washington Rodrigues, que hoje está na Rádio Tupi, é total minha inspiração, Apolinho. Um momento bom, um orgulho que você tem na sua carreira? Um orgulho, cara? Um momento bom que você viveu, que você consegue olhar pra trás, tipo, nossa, eu adorei fazer isso. Eu acho que foi meu primeiro jogo na Copa do Mundo de 2006, assim, foi um marco pra mim. Qual foi? Foi um Alemanha e Costa Rica, foi o jogo de abertura da Copa. Fiz pelo Sport TV. Eu lembro dessa abertura, não lembro quanto foi. Eu também não lembro quanto foi não, cara. 4-2? Foi um placar assim, foi cheio de gol o jogo. Foi com Milton Leite, eu lembro que eu liguei pro meu pai de lá, assim, antes do jogo, né? Caraca, pelo Sport TV ainda. E essa Copa eu comentei a abertura e comentei a final também. Legal. Então foi uma Copa muito especial, a primeira, né?
E agora o contrário, alguma frustração, algo que você não gostou de ter passado e não queria repetir, um momento ruim? A questão do Dunga. Não gosto de brigar com ninguém, não. E principalmente porque eu não provoquei aquela briga, eu não o provoquei e a coisa aconteceu daquele jeito. E aí começa uma polarização. O cara não gosta da Globo, então ele torce pro Dunga. O Dunga dá certo. E se o cara não gosta da seleção, ele tá a meu favor. Eu não quero que ninguém fique a meu favor nem contra. Eu não queria que tivesse briga, entendeu? Isso foi a única frustração que eu tive na minha carreira. Porque até a coisa de narração não ter dado certo, eu não sou frustrado. Lido muito bem com isso. Agora, um sonho, um projeto que você ainda queira realizar? Caraca, um sonho é me manter fazendo o que eu faço por, sei lá, mais uns 10 anos aí no mínimo. E com a qualidade que você faz? Obrigado, cara. Obrigado, assim, com a paixão. Enquanto eu tiver a paixão de fazer, eu vou fazer. E assim, meu sonho é que eu tenha a oportunidade de fazer, né? Porque, por exemplo, eu não quero sair da TV Globo, né? Tenho a menor vontade de sair daqui. Sou grato, gosto de fazer, sinto orgulhoso de estar aqui. E o único sonho que eu tenho é me manter aqui por mais um bom tempo, assim. E para fechar, um conselho para gente como a gente que estuda jornalismo, quer fazer jornalismo, quer trabalhar com coisas assim, para quem está começando agora? Eu acho que quem está começando, assim, é uma faculdade que eu ouço muitas pessoas falarem, pô, mas jornalismo? Mas é muito fechado, mas não tem oportunidade. Eu tenho uma frase assim que eu levo na minha vida que é o seguinte, cara, quem tem competência se estabelece. Então a dica é tente ser melhor do que todo mundo, melhor que você puder, melhor dizendo. Acredita em você, mas principalmente, esse papo assim, por exemplo, eu sou campeão do Big Brother e o meu recado é o seguinte, acredite no seu sonho. Pô, peraí, cara, quantos Big Brothers a gente vai ter daqui pra frente com só um ganhando? Então você chegar para milhões de pessoas e dizer, você pode? Não, um montão não pode. São milhões de entradas. Então assim, cara, 20 e poucos participantes. Eu digo o seguinte, identifique o seu talento. Isso é muito importante. Uma coisa que você possa dizer para você mesmo assim, cara, isso aqui eu faço bem. Isso aqui eu nasci para fazer esse negócio. E a partir daí acredite no seu sonho. Não fica dando murro em ponta de faca, não. Porque, por exemplo, eu poderia estar acreditando no sonho de ser narrador e eu não sou. Mas eu tenho outras coisas que me dão muito prazer e que eu descobri que eu faço bem, que eu posso fazer. E nesses sonhos eu acreditei e estou neles. Então, assim, identifique no que você é bom e acredite a partir daí no seu sonho. Bom, o tempo correu. Conversa boa. Deu tempo, né? Conversa boa corre mesmo. A gente agradece aqui o Escobar, agradeço também meus amigos Felipe e Guilherme. E claro, fica o convite quando você quiser um cafezinho tomar ali no campo da Praia Vermelha. Tá bom. Poxa, te aguardamos. Não é tão longe. Ali Botafogo, Urca, Praia Vermelha, estamos por ali. Escobar, muito obrigado mais uma vez. Cara. Eu agradeço o convite e a escolha, né? De estar aqui, de dedicar o tempo de vocês a mim. Espero que o pessoal goste lá. Com certeza. Falou? Assim a gente encerra mais o primeiro episódio do EcoCast na parte de esporte. Em breve, mais episódios também em outras áreas e com outros entrevistados na área do jornalismo esportivo. Valeu, um abraço. Valeu, gente. Muito obrigado, gente. Valeu. EcoCast.